Boa noite. A minha fala é brevíssima. Enquanto o professor troca o slide, primeiro só algumas informações. Nós estamos começando às 19h35. A nossa palestra estava programada para as 18h30. Às 18h30 eu passei aqui, juntamente com o Silenaldo, tinham 3 a 4 pessoas. Então nós temos esse tempo necessário para que as pessoas fossem chegando, né? Alguns carros de fora foram buscar os ônibus, buscar os professores, mas enfim, só informar por que essa palestra. Primeiro que o professor Guilherme Davoli esteve conosco na jornada pedagógica e durante a jornada essa palestra foi oferecida para os pais e para os diretores, coordenadores e não para os professores. Então houve uma queixa, uma reclamação, um pedido de que fosse de fato uma palestra que foi considerada por todos como boa, ótima ou excelente, que fosse destinada aos professores. Então naquele dia, ali mesmo na jornada, nós acertamos com o professor Guilherme para o dia 15, amanhã. Ao longo desses últimos dias, ficamos sabendo que a ABB não podia nos ceder o espaço, porque amanhã tem um casamento. Então, por isso que a nossa atividade está acontecendo hoje. Nós antecipamos, porque não temos ainda em Sergipe um auditório. Isso está sendo discutido com a administração, porque a gente precisa ter o nosso auditório. Nós antecipamos para hoje, sexta-feira à noite. Então, a gente explica para vocês. Vai contar com uma atividade do sábado letivo? Vai, né? Assim, por conta de que seria uma atividade de amanhã. É claro que a nossa intenção era permanecer no sábado, mas infelizmente nós não podemos. Porque estamos insistindo também com essa temática. Alguns palestrantes já estiveram aqui e as palestras foram boas, mas não voltaram imediatamente. Volto a lembrar, estamos insistindo porque a temática da relação família-escola é a problemática número 1 hoje das nossas escolas, isso dito por vocês, dito por 410 professores que preencheram o questionário aqui na ABB. Então, só lembrando que eu lamento as cadeiras vazias, mas a gente tem que ser insistente com aqueles que querem. Em respeito a vocês, a gente vai continuar insistindo com esse tipo de atividade. Por quê? Porque a gente não vai mudar a educação do município, fazer grandes transformações, se a gente não mudar as pessoas envolvidas. E as pessoas envolvidas somos nós. E não basta uma secretária ou uma equipe interessada, esforçada, dedicada. Quem está na ponta são vocês, colegas professores. Então a mudança tem que acontecer daí. E a gente só vai conseguir mudar, de fato, saber como trabalhar com essa nova realidade que nos é colocada, esses novos alunos que são diferentes, se a gente tiver instrumento teórico para lidar com isso. Senão a gente vai ficar no vazio dizendo: os meninos são danados, os meninos são danados, eu não sei o que fazer, os meninos correm e eu não sei o que fazer. Porque tem gente que sabe o que fazer. Porque a professora Raquel, vou dar um exemplo, que é outra professora que está aqui bem perto da gente, e depois eu vou trazer em outro momento para a gente conversar, ela é a coordenadora geral da Escola de Ciência, ela consegue lidar com disciplinas, porque tantos de vocês conseguem e outros não. Então, o que é que falta? Partilhar essas experiências é o que nos falta, aprender com quem consegue. Por que você consegue e eu não consigo? Então o professor Guilherme Davoli, nesta noite, vai nos falar sobre essa relação escola-família. Não é isso, professor? Produtiva relação entre a família e a escola. O que fazer e como fazer. A gente vai ter um momento de fala e tem um momento de debate depois. Não é isso? Vamos abrir depois para um momento de debate para aqueles que quiserem. Então, com vocês, o professor Guilherme Davoli. Então, para brilhantar mais uma vez o nosso encontro de hoje, com sua palestra, A Produtiva Relação entre a Escola e a Família, ele, que dispensa apresentações, professor doutor Guilherme Davoli. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu não sou professor doutor, eu só sou professor. E eu não quero nenhum título para me afastar das pessoas, pelo amor de Deus. Quem vier conversar comigo depois, por favor, me chama de Guilherme.
Tá? Em algumas cidades eu sou conhecido como Guilherme da Neuci, porque a minha mulher é muito mais importante do que eu. Então eu chego, ninguém sabe quem eu me lembro, não, Maria dela. Tá? Bom, vamos começar. Está sendo muito bacana poder voltar à Serrinha num espaço de tempo tão curto. Eu estive aqui faz menos de um mês, né? Há menos de um mês atrás, vim para conversar com pais e com coordenadores e diretores, né? E quando me foi marcado, eu imaginei que a gente estaria na temática, mas me falaram não, faça exatamente a mesma palestra que você deu. E eu fiquei até constrangido, porque eu não gosto de repetir a palestra, porque sempre tem alguém que assistiu, eu vou falar assim, pô, mas eu vou falar a mesma coisa, parece que eu só sei falar disso. Então, de antemão, eu gostaria de voltar um dia aqui para falar outra coisa, porque daí a gente troca as ideias. Inclusive sobre família, se for o caso, tá? Primeira coisa que nós temos que começar a analisar. A escola vai mal ou as famílias vão mal? Como é que anda a família do teu aluno que dá mais trabalho? Você pensa? Como é que anda a família mais barraqueira da tua rua? Você pensa nisso? Pensa, né? Boa. Como é que anda a tua casa, eu queria saber? Como é que anda você, se você for casado, teu marido, tua esposa, teus filhos, ou se você ainda não se casou, mora com outras pessoas? Como é que anda a relação de vocês? Porque se a gente quer entender toda essa estrutura da relação da família com a escola, em primeiríssimo lugar, a gente precisa começar a entender quais são as coisas que têm feito com que a gente, pessoas, e na condição de educadores profissionais que vão trabalhar outras pessoas, o que a gente tem feito e que dificuldades a gente tem tido para resolver os problemas da nossa própria casa e do nosso próprio lar. A escola nunca foi algo isolado do mundo externo. A escola nunca foi uma ilha onde a educação acontecia de um jeito e lá no mundo, nas casas das pessoas, a coisa acontecia de outro. A escola para mim era uma espécie de um laboratório onde acontece exatamente as mesmas coisas que acontecem do lado de fora. Se a gente falar que está tendo muita droga na escola, é porque está tendo muita droga lá fora, está aparecendo aqui. As pessoas estão se afastando de Deus na escola, é porque lá fora elas estão se afastando de Deus. As pessoas estão falando só de futebol e de Copa do Mundo, é porque lá fora estão falando disso. Então, a escola ela é um laboratório onde essas informações vêm, e aí cabe aos professores uma oportunidade maravilhosa, a de poder, junto com esses alunos, tentar entender que mundo é esse que nós estamos vendo, e diante desse mundo, quais são as coisas que eu gostaria que você pensasse você individualmente, tá? O que eu acho que está certo e o que eu acho que está errado nesse mundo aí fora. E a partir daí, com as ferramentas que eu tenho da educação, as ferramentas que eu aprendo dentro da universidade, aprendo na minha prática pedagógica junto com outros colegas, aprendo até na internet, porque ela está aí também para nos ajudar em muitos momentos, o que eu posso fazer para melhorar esse mundo que está aí na frente? Grave uma coisa que é fundamental: ninguém sofre porque tem problema, a gente sofre dependendo do jeito que a gente olha para o problema. Ninguém sofre porque morreu a mãe, porque existem pessoas que quando a mãe falece, elas ficam aliviadas porque a mãe vinha sofrendo muito, enquanto que outros, quando a mãe falece, elas entram em depressão e passam grandes tempos ou até mais que anos sofrendo sem conseguir se comunicar. Então o grande problema não é que faleceu uma mãe, é qual era a representação daquela mãe na vida daquela pessoa. O grande problema não é o que você passou de dificuldade ou não. Eu ontem estava chegando em Salvador, ontem à noite, eu tive um trabalho hoje de manhã em outro município, e eu estou toda hora andando de avião, então aquilo ali é habitual, mas na hora que eu soltei o cinto e fui me mexer no banco, eu tive uma tontura. Me deu uma tontura que nunca tinha me dado. Esse meu olho começou a queimar e eu comecei a sentir gosto ruim na boca e sinceramente me deu um medo danado, porque eu falei, gente, talvez eu possa estar tendo um início de um derrame, né? Mas aí eu falei, não deve ser isso, e fiquei me segurando um tempinho, e aí a coisa foi passando, e aí eu acho que eu comecei a entender. Eu estava sozinho no banco, não tinha ninguém do meu lado, eu estava muito cansado, eu sentei completamente torto, e aí minha coluna ficou completamente torta, né? E a hora que eu fui soltar o cinto, eu voltei depressa à posição e soltei o cinto, né? Quando eu tinha 18 anos não acontecia isso, como eu vou fazer 55 agora acontece, né? Quando você muda muito de repente, o corpo reage
e eu tive aquela sensação ruim. Desci, procurei um médico no aeroporto, conversei com ele falou: olha, você deve ter tido uma alteração muito rápida de pressão ali, e foi só isso, porque o resto do teu está bem, seus exames estão tranquilos da que eu fiz ali, e eu venho fazendo check-ups, tá? Mas por que na hora a primeira coisa que me veio é derrame? Esse foi o meu maior medo? Não. Qual foi o meu maior medo? Eu pensei assim: eu estou longe da minha casa, não tem como eu me comunicar com a minha esposa nesse momento, porque ela está numa festa onde não pega o celular dela, eu não vou conseguir avisar ninguém. Se eu morrer aqui, como é que a coisa fica? Por que eu me preocupei com a minha família em primeiro lugar? Porque isso é uma coisa que eu aprendi lá com meu pai e com a minha mãe, lá na escola que eu estudei, lá nas igrejas que eu frequentei, lá num monte de lugares que eu venho vivendo. A partir daí, aquela foi a preocupação. Algumas pessoas diriam assim: ai, que bom, pelo menos morri longe, não atrapalhei ninguém. Então grava a primeira coisa: o jeito como eu olho as pessoas, o jeito como eu encaro a vida, é isso que vai fazer eu ter mais facilidade ou dificuldade na hora de ser um educador. E o estudo, e os conceitos teóricos, e os conhecimentos acadêmicos, eles vão ser as ferramentas que eu vou usar para poder interferir nesse mundo. Agora, não adianta você ter uma caixa de ótimas ferramentas se você não souber como é que você usa as ferramentas. Se você tiver o melhor martelo do mundo, mas não souber usar, você vai martelar teu dedo. Se você tiver o melhor alicate do mundo, mas não souber usar, você vai acabar machucando alguém. Eu tenho que saber como usa, e para isso vai a minha interpretação. Para a gente começar essa história, vamos assistir um vídeo que é interessante. Ele mostra mulheres que vão falar sobre como elas acham que a vida anda difícil, como elas estão preocupadas com o futuro dos filhos delas. E em seguida nós vamos ver um experimento que 2 escolas do Rio de Janeiro fizeram. Nós vamos ver alguns vídeos de uma das escolas, mas foi feito em 2. Um mascotinho da escola ficou doente. E aí as crianças pequenas, até 5 anos, são chamadas 2 a 2 para ir fazer uma visita para o mascotinho da escola. E as mães vão assistir isso. Presta atenção, existe um trechinho que as letras são muito miúdas, tá? Por isso eu vou ler só esse trechinho. Acompanha comigo. Eu acho que hoje as pessoas são mais desligadas, desapegadas, ninguém se preocupa com o outro. Este é um experimento e as crianças vão saber como que o mascotinho ficou doente. Vamos observar o comportamento das crianças a cuidar do mascote que está dodói. Ratinho, ele tá meio dodói, né? O melhor presente que você pode dar para o seu filho não se compra, não tem marca, nem embalagem e pode ser do tamanho que você quiser. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é lindo, emociona, marca, transforma, une e se multiplica. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é carinho. Porque o carinho que você dá para ele devolve para o mundo. Ela é uma cópia do que nós somos. Agora é a oportunidade de ser uma cópia melhorada. Basicamente a mãe vai falando assim: aquilo que eu repasso para o meu filho é o que meu filho vai poder captar, melhorar e a partir daí repassar para o mundo. Aquilo que nós educadores repassamos para o nosso aluno, a mesma proporção. Só que houve uma época, e isso não faz tanto tempo assim, em que a família e a escola representavam 90%.